Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Portal das 7h07 da manhã, nossa live de número 406, dia 16/4/2021. E o Edecli já está por aí, ele já vai confirmar que é a live 406. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre controle, mas controle da sua mente. Ou você controla a sua mente, ou você será controlado por ela. Muito bom. Pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Mas muito bom. Então, vamos fazer umas dicas aí para superar, né, o controle do ego sobre você. A gente tem que estar atento. Estar em EPP, estar em evolução pessoal permanente, é ter esse controle, é você ter essas sacadas daquilo que acontece dentro de você. A gente vive muito no automático, né? Você já percebeu que você está sempre ou conversando com você mesmo, ou brigando com você mesmo? Então você fala, quero fazer tal coisa. Daí o outro vem e fala assim, cara, não entra por aí que você vai quebrar a cara. Olha isso, olha aquilo. Então tem alguns vocês aí dentro. E tem o lado essência, né? E tem o lado do ego. Então, algumas dicas para você estar em EPP, na sua evolução pessoal permanente, e você superar o outro lado da mente, que a gente chama aqui... O Edecli fica me tirando do coelho. Lógico que eu peguei óculos novo, agora estou até enxergando as bobagens que você escreve, tá vendo? Já peguei óculos novo, está me enchendo o saco faz 15 dias se eu tinha ido buscar o óculos novo. Esse é um menino sem vergonha. Muito bom. Tirando essas nossas brincadeiras internas de equipe de lado, vamos à nossa live 406, né? Então, a primeira coisa de trazer para a tona é você deixar de ficar ofendido, ofendida. Por quê? Porque o comportamento dos outros não é motivo para você ficar preso naquilo. Aquilo que te ofende somente te enfraquece. Você percebe isso ou não? Se você estiver procurando ocasiões para ficar ofendido, você as encontrará a cada encontro, a cada oportunidade. Esse é o seu ego esperando, tá? Convencendo você de que o mundo não deveria ser assim. Mas você pode se tornar o quê? Um apreciador da vida, um observador, né? Então, e você pode entrar ali no nível, você pode entrar ali na sincronicidade, na sintonia do espírito universal da criação. Já fiz live aqui sobre criação, cocriação. Você não pode alcançar o poder da intenção quando você fica ofendido. Então, esse poder da intenção, que quando você quer alguma coisa, você tem intenção e você sente, se você entra nessas coisas e sempre se sentir ofendido, você se afasta disso. Então, de qualquer modo, você tem que agir para erradicar assim, os horrores do mundo que emanam da identificação assim massiva do ego. Mas que você tenha esse controle para ficar em paz. E quando você fica ofendido, você cria a mesma energia destrutiva que te ofendeu em primeiro lugar. E daí te leva ao quê? Imediatamente, se você estiver operando pelo ego, te leva ao ataque, ou contra-ataque. E aí a guerra está, né? A guerra está no serviço, está com o colega de trabalho, a guerra está com quem você ama, a guerra está com os filhos, a guerra está com os pais, a guerra está dentro de casa, a guerra está no seu local de trabalho. Por quê? Porque você se deixou dominar por ego e você só reagiu. Então, acho que a primeira grande sacada é você falar assim, tudo eu fico ofendido, deixa para lá. É aquela velha história, né? Você prefere ter razão ou prefere ser feliz? E toda hora ficar ali remoendo com aquilo. E aí, você já emenda na segunda dica, que é você liberar, e tem muitas pessoas que têm isso, a necessidade de vencer. Por quê?
Porque o ego da gente adora, mas ele ama nos dividir entre vencedores e perdedores. Como o ego gosta dessa divisão, né? E a busca da vitória é um meio assim infalível de evitar o contato consciente com a intenção. Por quê? Porque, em última instância, a vitória é impossível o tempo todo. Impossível. Alguém lá fora vai ser mais rápido que você, vai ser mais afortunado que você, vai ser mais jovem que você, vai ser mais forte, mais inteligente. E novamente você vai se sentir assim completamente inútil e insignificante. Eu começo a rir do nada. A minha cabeça ela vai mais rápido do que a minha capacidade de falar. Então eu já estou falando uma coisa e estou pensando o que eu vou falar para vocês depois. Eu estou puxando aqui tudo que eu quero falar sobre o assunto. E daí no meio dessa rotina minha da mente, aparecem uns flashes de outras coisas, né? A hora que eu falei para vocês, vai aparecer alguém mais forte, eu tenho costume, aliás, eu fiz isso essa semana ainda. Às vezes eu entro em algum lugar, sei lá, vou fazer um exame, vou no médico, qualquer lugar, chego lá na loja onde eu tenho sociedade, não importa onde, qualquer lugar que eu chego num café e de repente tem um cara, enorme, assim, sempre a gente encontra com essas pessoas muito fortes, muito grandes, né? E sempre eu faço isso, aí eu olho assim sério para quando eu encontro esse cara, o cara nunca me viu na vida, imagina a cena. Aí essa semana mesmo, encontrei um cara, mas o cara era grande, eu tenho 1,81 m, esse cara devia ter 1,95 m. E ele devia ter uns mais de 120, 130 quilos de músculo, mas de puro músculo, né? Daí eu chego perto do cara e falo assim, ô cidadão, você sabe por que eu não arrumo uma encrenca com você agora? Daí o cara sempre, né, fala, o que esse cara tá falando, né? Nunca me viu na vida. O cara sempre dá uma olhada assim e ele fala assim, o quê? Pois não? Eu estou falando, você sabe, eu estou te fazendo uma pergunta, você sabe por que eu não arrumo uma encrenca danada com você agora? Daí o cara falou, pô, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou te responder então, já que você não sabe. Eu não arrumo uma encrenca feroz com você agora porque eu ia apanhar pra cacete, mas eu ia apanhar muito. Olha o teu tamanho, olha o meu, rapaz, como eu sou magrinho. Daí não tem jeito, né? O cara sempre dá uma risada assim, daí ele ri, daí eu completo. Meu amigo, dessa vida o que a gente leva é as risadas que a gente dá. O resto é só preocupação e medo. Aí o cara sempre acaba rindo, né? Pô, mas um cara daquele tamanho, o dobro de mim, imagina só. Eu não arrumo uma encrenca com você porque ia apanhar muito. Esse é o meu lado besta, viu, gente? É o meu lado criança, de estar sempre assim, levando o bom humor para as coisas. Mas a verdade é isso, que sempre a gente vai encontrar alguém mais forte, mais inteligente. E daí, se você ficar com essa comparação, você vai se sentir inútil e insignificante, né? E você não é o seu prêmio ou a sua vitória. Você é muito mais do que isso. E você, claro, que você pode até curtir a competição, você se divertir, né? Onde o mundo, assim, a gente vive num mundo onde a vitória é tudo. Mas você não tem que estar lá a todo momento, essa vitória, essa necessidade de vencer, nos seus pensamentos. Não há perdedores em um mundo onde todos compartilham a mesma fonte de energia. Percebe isso? Quando você entra nessa vibe, já te ajuda muito no seu dia a dia. Tudo que você pode dizer em um determinado dia é que você realizou algo em um determinado nível, em comparação a outros níveis de outras pessoas nesse dia só. Mas hoje já é outro dia. E você sabe o que você vai encontrar hoje? Outros competidores e novas circunstâncias a você considerar como um todo. Então você está ainda na presença infinita em um corpo que está em outro dia, em outra década, ou mais velho. Então é isso, é você ver como as coisas atemporais. Deixe ir
a necessidade de vencer. Deixe ir essa necessidade de estar sempre à frente, sem concordar que o oposto de vencer é perder, dentro da dualidade do mundo que eu trago sempre aqui. E esse medo de perder é o medo do ego, que quer estar sempre controlando tudo. Se o seu corpo não está atuando de modo a vencer nesse dia, ele simplesmente não se importa quando você não está se identificando exclusivamente com o teu ego, percebe isso? E aí você pode entrar no modo operante de ser um observador, notando, apreciando tudo isso, apreciando a vida, o seu dia, sem precisar ganhar um troféu. Eu dou uma ênfase mais forte nessas coisas, porque muitas vezes você faz isso inconscientemente e você não percebe que você sempre tem a necessidade de ganhar esse troféu, seja numa conversa. Sabe aquelas pessoas que discutem e a pessoa ela tem uma necessidade, mas ela não percebe, a pessoa não percebe, ela tem a necessidade de falar por último, né? Ela tem a necessidade de falar por último. Então, esteja em paz, corresponda com a sua energia, com a energia da intenção. E, ironicamente, embora você quase não perceba, mais e mais vitórias se apresentarão em sua vida quando menos você ficar perseguindo por elas. Deixe ir, entre em flow, deixe simplesmente acontecer. Então, que dá para emendar já como terceira dica, deixar a sua necessidade de estar sempre certo. Mais uma vez, o ego é a fonte de muitos conflitos e desavenças, porque ele te empurra na direção de tornar outras pessoas erradas, sempre. Quando você é hostil, você está desconectado, completamente desconectado do poder da intenção. Pô, Luciano, por que você fala isso? Porque o espírito criativo, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é receptivo. Ele é livre da raiva, do ressentimento, da amargura. Então, liberar a sua necessidade de estar certo em suas discussões, nos seus relacionamentos, é como você dizer ao próprio ego: eu não sou escravo, escrava para você. Eu quero aceitar a bondade e rejeitar a sua necessidade de estar certo. Percebe? Mesmo dentro da gente existe essa dualidade entre o ego, que ele aprendeu a se proteger, que quer estar sempre certo e quer sempre dominar tudo, e o seu lado essência, o seu lado divino. Então é isso. Você fala assim, poxa, realmente eu oferecerei a essa pessoa uma oportunidade dela se sentir melhor, dizendo que ela está certa, e lhe agradecer por me apontar na direção da verdade, mesmo que seja a verdade dela. Quando você deixa ir a necessidade de estar certo, de estar certa, você é capaz de fortalecer a sua conexão com o poder da intenção. E aí você entra no seu lado divino novamente. É quando você traz para a EPP, para a sua evolução pessoal permanente, sabe, na sua mente, que o ego é um combatente determinado. Eu tenho visto pessoas terminarem relacionamentos maravilhosos, simplesmente porque se apegaram na sua necessidade de estar certo sempre. E daí interrompe no meio de um argumento, sabe? Então é o momento de você parar ali e você se questionar: pera, eu quero estar certo ou eu quero estar feliz, como eu falei no começo da live? Essa é uma pergunta a você se fazer, quando você já entra, porque o teu corpo vai mudando, você vai se irritando, a respiração começa a ficar ofegante. É esse momento que tem que ter consciência. Para, cara, eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? E quando você escolhe o ser feliz, quando você escolhe o amoroso, o espiritualizado, a sua conexão
com a intenção novamente, que é a sua essência, ela é fortalecida novamente. E daí tem pessoas que falam, Luciano, é fácil falar, é que você não sabe o marido que eu tenho em casa, a pessoa que eu amo, a mãe, o pai, eles me irritam, mas ninguém tem o poder de te irritar, ninguém nesse mundo. Você é que deu o seu poder para a pessoa, você é que ficou na mão da pessoa, você é que deu o seu aviãozinho para a pessoa pilotar. Então esses momentos se expandem no final das contas. E a sua nova conexão com o poder da intenção, a fonte universal, vai começar a colaborar com você, criando a vida que você pretendia viver. É isso. E aí você já emenda que algumas pessoas têm a necessidade de ser superior. E claro, de todas essas dicas que eu estou te dando, você filtra. Se por acaso aquilo fez dentro de você, é porque mexeu. Se mexeu, você tem que pensar a respeito. Se aquilo que eu falei, você fala assim, nossa, isso não tem nada a ver comigo, entra por aqui, sai por aqui. Não foi para você. Tanto que existem lives aqui que muitas pessoas falam, nossa, Luciano, parece que você fez essa live 100% para mim. Ontem, se eu não me engano, uma Fernanda que estava aqui, acho que escreveu isso da live de ontem. Nossa, essa live foi 100% para mim. Talvez essa live de hoje seja 100% para você. Se não for, também tem um aprendizado, porque alguma coisa que você pode ouvir aqui, você pode ajudar um colega de trabalho, você pode ajudar um cunhado, uma cunhada, um irmão que está passando por alguma coisa desse tipo. Né? E é isso, e sempre vale a pena. E por isso que é legal você indicar as lives. Pô, vê essa live aqui. Se por acaso você está me ouvindo e você lembrou de tal pessoa, nada existe um porquê. De repente foi a sua intuição que essa pessoa possa... fui eu, né? A Fê. Eu falei Fernanda, a Fê Paiva, né? Que falou ontem que a live de ontem foi que precisava ouvir aquilo. Tá? E depois eu recebi um direct de outra pessoa também dizendo a mesma coisa. Pode ser que a live de hoje não seja para a Fê, mas pode ser para alguém que a Fê conheça. E ela pode usar esse aviãozinho aí para falar, fulana, olha isso aqui foi muito legal. O que eu estou passando, tá vendo? Bom dia, Luciano, estou passando por isso. Então é exatamente isso. Então eu estava falando sobre o quê? Estava dando a outra dica, me perdi agora. Deixar a necessidade, emendei já, né? De ser superior. Tem gente que tem essa necessidade do ego sem perceber. Gente, não tem certo nem errado. Não é porque você tem isso dentro de você que você é uma pessoa ruim ou não. Não, a vida bateu e você se transformou assim. O legal é quando você traz para a consciência e fala, caramba, é verdade. Eu tenho feito isso em determinadas circunstâncias da minha vida. E agora eu tomei consciência disso, e a hora que você toma consciência, você pode entrar em ação para mudar. Porque a verdadeira nobreza não se refere a ser melhor do que a outra pessoa. Ela trata de você ser melhor do que você costumava ser. Aliás, ontem, né, eu dividi a live com o Emanuel e depois nós falamos... quando a gente estava preparando a live, eu falei, cara, que hoje a gente possa se esforçar para ser melhor do que a gente foi ontem. Essa é a sacada. Então permaneça focado no teu crescimento, com uma consciência permanente de que ninguém nesse planeta é melhor do que o outro. Todos nós emanamos da mesma força de vida criativa, todos nós viemos da mesma fonte e todos nós temos uma missão de compreender a nossa essência pretendida. Entendeu? Então, se a minha missão, de repente, é falar macro, falar para muitas pessoas, de repente a sua missão é só de ser mãe, de ser pai, de gerar empregos ou de trabalhar para alguém. Cada um tem a sua missão. Tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso destino está disponível para nós. E nada disso é possível quando você se vê como superior às outras pessoas. Tem um velho provérbio, mas muito verdadeiro, né? Que diz assim, somos todos iguais aos olhos de Deus.
Muitas vezes a gente se esquece desses provérbios tão antigos, mas tão simples e tão verdadeiros. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Deixe ir a sua necessidade de se sentir superior, vendo a revelação de Deus em todos. Não avalie os outros com base na sua aparência, nas suas conquistas, nas suas posses, em qualquer outro índice, que é o índice do ego. Se você se comparar com o vizinho da esquerda, que tem uma bicicleta, e você tem um carro médio, você vai ficar com o ego inflado. Porém, se você fosse comparar com o vizinho da direita, que tem uma Mercedes ou um carrão, você vai se sentir diminuído. E você não precisa nem de um nem do outro, porque você é um ser maravilhoso e brilhante. Quando, então, assim, você projeta sentimentos de superioridade, isso é o que você recebe de volta. E quando você recebe de volta essa mesma superioridade vindo de outras, te leva o quê? Te leva a ressentimento. E te leva a sentimentos hostis. E esses sentimentos se tornam o veículo que o te distancia da intenção. A intenção de alma, a intenção de essência. A pessoa que se julga especial, sabe o que acontece com ela? Ela sempre faz comparações. Sempre. Então, se você se pegar se comparando, para com isso. Outra coisa também é abrir mão e deixar a necessidade de ter mais. Sabe qual é o mantra do ego? O mantra do ego é mais. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Não importa quanto você consiga ou quanto você adquira, o seu ego vai sempre insistir que não tem o suficiente. Você vai se encontrar em um estado perpétuo de esforço para obter, eliminando a possibilidade de nunca chegar. Eu lembrei agora de um amigo, aí eu estou falando financeiramente falando, mas muitas vezes isso pode ser em relacionamento também. Você nunca está satisfeito com o que tem e sempre está projetando que talvez lá na frente tenha algo melhor. E você não valoriza muitas vezes o que está na sua frente. Mas a meditação ajuda muito a ver tudo isso mesmo. Mas eu tenho um amigo que ele, na época que eu fiz essa pergunta para ele há muitos anos, ele já era um cara de mais ou menos uns 50 milhões de reais em patrimônio. E sempre ele estava trabalhando e buscando, buscando. Tinha casa na Itália, mas ele não ia, só a família que ia sempre. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, o italiano, chamava italiano, quanto? E ele me chamava de português, que eu sou de família portuguesa. E ele falou assim para mim, quanto o quê, português? O que você está falando? Eu falei, quanto? Quanto? Me fala em número, quanto você precisa para ser feliz? Quanto? Porque se você não vier para o momento presente e não parar, não existe fundo no ego. Ele vai sempre querer mais. Sabe? Esse meu amigo, ele tinha um avião para ir para a fazenda dele, aqui no interior de São Paulo. Imagina quantos aqui gostariam de ter um avião, qualquer avião. Mas você sabe o que acontece quando você compra um avião? Não sabe? Eu te conto. Você chega no hangar onde o seu avião está guardado e passa a olhar para o avião do lado, que é bem mais caro que o seu, mais confortável, tem mais horas de voo. E nunca fica contente. Então, entretanto, na realidade, você já chegou. E como você optar por esse momento presente de sua vida é a sua escolha. Ironicamente, quando você deixa de precisar mais do que você deseja parece chegar à sua vida. Quando você muda a intenção. Desde o momento que você se desligou da necessidade
por aquilo, você achará muito mais fácil também transmitir aquilo aos outros. Por quê? Porque você compreende quão pouco você precisa a fim de ficar satisfeito e em paz com aquilo que você já tem. A fonte universal está contente com ela mesma e ela está sempre se expandindo constantemente em energia e criando o quê? Nova vida, sem tentar se apegar às suas criações para os seus próprios propósitos egoístas. O que Deus faz? Ele cria, ele libera, ele cria e ele libera. Ele não influi na própria criação, por isso nos deu o livre-arbítrio. Terminei a série Breaking Bad. Essa série fala exatamente isso. Se ele tivesse parado no primeiro momento, com aquilo que ele projetou, o que ele queria, pronto, ele já teria tudo, né? Essa série da Netflix traz muito essa realidade. Mas eu não aconselho que vocês assistam, é muita violência, não vale a pena. Tem coisas melhores do que você colocar o seu mundo nessa violência toda. Então, é isso. A fonte, ela cria e libera. E quando você libera a necessidade do ego de ter mais, você se unifica com esta fonte. Você cria, você atrai para você e libera, nunca exigindo que mais venha ao seu caminho. Então, quando você passa a ser um apreciador de tudo que se apresenta, você aprende a poderosa lição de São Francisco de Assis, né, o protetorzinho dos animais. E ele fala assim: é dando que recebemos. Então, ao permitir que a abundância flua para e através de você, você se equipara à sua fonte e garante que essa energia continue fluindo de você. Então é isso. Que fique como dica também você deixar de se identificar com base nas suas realizações. E esse é um conceito bem difícil. Se você pensar que você é as suas realizações. Sabe aquela história? Deus canta todas as músicas. Deus constrói todos os prédios. Deus é a fonte de todas as suas realizações. E eu posso, nesse momento, ouvir assim o ego de algumas pessoas protestando em voz alta. Porque o ego, ele não quer aceitar isso. Mas fica atento a essa ideia. Tudo emana da fonte. E você e a fonte são um só. Eu e você somos um. Dentro do meu treinamento Raízes, que é um único dia, você entende isso perfeitamente. Você não é esse corpo que você está nele agora, e muito menos as realizações dele. Você é um observador. Observe tudo isso e seja grato pelas habilidades que você acumulou nessas experiências da sua vida. Mas dê todo o crédito ao poder da intenção que te trouxe à existência e da qual é uma parte materializada que você está passando como experiência agora. Quanto menos você precisar assumir o crédito pelos seus empreendimentos e mais conectado você permanecer às faces da intenção, do deixar fluir, mais você estará livre para realizar e mais tudo vai se apresentar para você. Quando você se liga a essas conquistas e acredita que é apenas você que está fazendo todas as coisas, você deixa a paz e a gratidão da sua fonte, da sua energia. Essa é a verdade.
Eu às vezes coloco um post no meu Instagram e pego diferentes imagens e eu escrevo assim: lembre-se de Deus quando tudo estiver dando certo. Muitas pessoas só se lembram de Deus quando tudo está errado. Daí elas ajoelham e pedem, me tire da desgraça. Agora, quando tudo começa a dar certo, nesse momento, elas passam a se esquecer de Deus. E quando tudo veio por Ele. É isso. E você estando nessa vibe, você estando nesse clima, é o momento de você também deixar ir a sua reputação. Sabe por quê? Porque a sua reputação não está localizada em você. A sua reputação, ela mora na cabeça e na mente de outras pessoas. Então, portanto, você não tem nenhum controle sobre isso. Se você falar para 30 pessoas, sabe o que vai acontecer com você? Você terá 30 reputações diferentes. Quando você se conecta à intenção, significa que você está ouvindo o seu coração. E você está se conduzindo baseado naquilo que a sua voz interior te diz, que é o seu propósito aqui. Se você estiver muito preocupado em como será percebido por todos os outros, então você se desliga da intenção e permite que a opinião dos outros te oriente. Se você ficar preso no que os outros vão pensar, nesse exato momento eu estou falando agora para 47 pessoas, 48 agora. E nesse exato momento eu tenho 48 reputações diferentes. Tem gente que está achando que eu sou inteligente, que eu sou chato, que eu falo pra caramba, que eu sou abençoado, que é uma bênção ter aqui amanhã na sua vida. Tem gente pensando, nossa, está se tornando muito chato essas coisas, eu vou deixar de seguir ele. Você percebe? São 40 e poucas reputações. Por quê? Quando você se preocupa com os outros, não é você em essência, é o seu ego que está operando. É uma ilusão que se interpõe entre você e o poder da intenção. Não há nada que você não possa fazer, a menos que se desconecte da fonte. Eu chamo de fonte, você pode chamar de universo, de Deus, da fonte de poder, e se torne convencido de que seu propósito é provar para os outros como você é poderoso e superior. E aí você gasta a sua energia tentando ganhar uma gigantesca reputação entre outros egos. Daí é ego para ego. Permanecer no propósito, quando você se desliga do resultado, quando você assume a responsabilidade por aquilo que você faz, aí reside em você o quê? O seu caráter. Deixe que a sua reputação seja debatida pelas outras pessoas. Ela não tem nada a ver com você. Tem um título de um livro que diz o seguinte: o que você pensa de mim não é da minha conta. Olha que coisa linda. Olha, uma frase boa, né? Para você sair com muito amor, hoje falando, né? Quando a pessoa daí você pega, abre o coração, se conecta com Deus e fala assim: olha, o que você pensa de mim não é da minha conta. É só da conta de quem está pensando, concorda? É isso. É isso. Então, recapitulando nossa manhã de hoje, né? O que eu falei para vocês? Falei para vocês liberar sua necessidade de vencer. Eu falei para vocês deixar de ser ofendido. Falei para vocês deixar sua necessidade de ser superior, deixar sua necessidade de estar sempre certo, a necessidade de ter mais, deixar de se identificar com as suas realizações. E, por último, eu falei, deixe a sua reputação na cabeça do outro. Seja você em alma e essência. Entre estar querendo ser sempre certo e ser feliz, escolha ser feliz.
Essa live vai ficar gravada aqui à sua disposição para quem chegou na metade ou para você passar para as pessoas que você acha que merecem ouvir esse desprendimento. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Até mais tarde.